Olá, boa noite, muito bem-vindos a mais um webinar aqui pela APIR, Associação Portuguesa de Insuficientes Renais. Quem está connosco no Zoom, eu pedia só o favor que desligasse os microfones, por favor, que é para não interferir aqui com o nosso webinar e depois haverá uma parte para questões e que depois já podem ligar os micros, mas até lá, enquanto forem as intervenções, desliguem os microfones, por favor. Então, boa noite a todos que estão aqui a acompanhar no Zoom e também os que estão no Facebook. Estamos aqui em mais um webinar, desta vez dedicado ao tema da diabetes na insuficiência renal crónica. E nós vamos iniciar com a doutora Sofia André, diretora de Acesso ao Mercado e Relações Institucionais da Bayer, e depois teremos as intervenções da doutora Ana Carolina Neves, que é, só um bocadinho, Ana Carolina Neves, médica endocrinologista, adjunta da direção clínica da APDP e diretora clínica da clínica Corpo APDP. E a seguir a doutora Rita Birne, nefrologista da APDP e nefrologista do Hospital de Santa Cruz, com pós-graduação em Medicina Humanitária pela Faculdade de Medicina de Lisboa e assistente convidada nas cadeiras do mestrado integrado em Medicina de Farmacologia 1 e Farmacologia 2 na Nova Medical School. Dávamos então início a este webinar com a doutora Sofia André da Bayer. Sim, obrigada, Ruth. E antes de mais, boa noite a todos que nos estejam a ouvir. É um gosto hoje poder estar aqui em nome e em representação da Bayer e começava também por congratular a APIR pelos seus recentes 40 anos, feitos, se não me engano, na semana passada, porque têm feito, de facto, um trabalho meritório e não pode ser, de facto, deixado de assinalar. Para nós somos parceiros também de longa data e temos tido este gosto de ver o desenvolvimento da associação e estes espaços importantes como é a sessão de hoje, em que iremos ouvir duas pessoas especialistas no tema da nefropatia diabética e a nossa participação aqui, de facto, é num modelo de patrocínio, mas sobretudo também no modelo de aprendizagem ao ouvir quem sabe falar do tema. E sem mais demoras, então, Ruth, outra vez para si. Ok. Só para mencionar que depois, no fim, teremos também o testemunho do Sr. Arlindo Castelano, que irá também aqui depois dar o seu contributo com a sua experiência. E então, passo agora à doutora Ana Carolina, em primeiro lugar. Sim. Olá, boa noite. Obrigada, Ruth. É um prazer estar aqui. Eu e a Rita, estamos hoje num intuito de conversarmos convosco. Em primeiro lugar, também queria dar os parabéns por esta iniciativa, porque para mim é um gosto e acho que é sempre uma oportunidade maravilhosa os médicos poderem conversar com os seus pacientes. E nós na consulta tentamos sempre fazer isso, não é? Transmitirmos algumas noções que são importantes, mas estas iniciativas permitem-nos ter um alcance muito maior e, portanto, parabéns pela iniciativa e muito obrigada pelo convite que me foi dirigido especialmente pela doutora Rita. Eu acho que nós hoje vamos começar dando a palavra à doutora Rita e vamos as duas conversar aqui um bocadinho sobre este tema que é a nefropatia diabética, não é, Rita? Acho que aqui ainda estás em mute, nós depois esquecemos sempre de ligar o microfone. Peço desculpa. Sim, Carolina, vamos falar de um modo muito informal e, portanto, encorajamos a todos para participarem. Vai Exatamente. ser um gosto responder às vossas questões, não é? E tentar aprendermos todos uns com os outros. Não sei se podes pôr os primeiros Posso? slides. Vou já partilhar. Só um bocadinho. Portanto, nós trouxemos aqui uns Muito slides, não é? obrigada a ti pela iniciativa. Não, nós não trouxemos muitos slides, é só Não, é só um para guião ajudar para aqui não. Sim. a nos guiarmos um bocadinho sobre o tema, Portanto, para nós depois vamos também começando. deixar. Sim, força.
a APIR fez-nos este fantástico desafio de falar aqui sobre nefropatia diabética e nada mais de começar sobre o que é isto, a nefropatia diabética. Carolina, podes passar, por favor? Sim. Portanto, a nefropatia diabética, no fundo, é uma lesão persistente, condiciona a doença renal crónica, em que a etiologia, a causa dela é a diabetes. Então, e doença renal crónica, o que é? A doença renal crónica é quando há alguma alteração persistente na estrutura ou na função dos rins. Os rins são órgãos absolutamente fundamentais para o nosso organismo, têm variadíssimas funções, não só fazem a produção de urina, mas como também têm outras funções importantes. Por um lado, excretam os produtos do metabolismo da produção das nossas células de todos os dias, como para a produção de energia, para caminhar, para pensar, para tudo, como também são os órgãos da homeostasia, do equilíbrio do nosso organismo, são eles que fazem com que nós tenhamos os líquidos adequados, as substâncias adequadas, que excretam tudo aquilo que não nos interessa e que nos permitem manter aquilo que nos interessa. E também, por outro lado, eles estão envolvidos na produção de uma série de substâncias que elas próprias também são fundamentais, nem que seja, por exemplo, para o controle da tensão arterial, substâncias para a saúde do osso, substâncias para evitar que tenhamos anemia. Portanto, de facto, os rins não estamos habituados, se calhar, a vê-los com toda essa abrangência, mas têm uma série de funções que são verdadeiramente relevantes. O que nós temos vindo a assistir todos, infelizmente, no mundo e em particular também em Portugal, é que a nefropatia diabética tem aumentado. E isto deve-se muito ao aumento desta pandemia que é a diabetes e que vou deixar a doutora Carolina falar amplamente sobre o tema, que é a especialista na área. E porque é que é tão importante nós estarmos aqui, porque é que esta iniciativa é verdadeiramente relevante? Porque a nefropatia diabética, a doença renal diabética, progride, habitualmente vai progredindo sempre até à falência renal, até ao estadio terminal da doença renal, até à necessidade de diálise ou de transplante, e essa progressão é silenciosa. Portanto, se nós não formos à procura dela, se nós não tentarmos vai ser tarde demais a nossa atuação. E daí ser tão importante termos todos esta consciência. E mais que isso, a diabetes é a causa mais comum de doença renal crónica. Só em Portugal, 1/3 de todos os novos casos que entram em diálise devem-no à diabetes, e isso é em paralelo também com o que se passa no resto do mundo. Mas agora, se calhar, Carolina, se quiseres falarmos um pouco sobre a diabetes. Sim, Rita, é verdade. Portanto, nós estamos a falar da doença renal crónica, que é silenciosa, e a verdade é que uma das suas principais causas, como a doutora Rita disse, é realmente a diabetes, é a principal causa de doença renal em todo o mundo, mas ela também, a diabetes em si, também é uma doença silenciosa, e portanto temos aqui duas patologias que, se não forem procuradas, não são diagnosticadas atempadamente, e isso vai ter impacto na progressão de cada uma delas. Só para acrescentar que o aumento desta prevalência da doença renal crónica deve-se ao aumento da prevalência da diabetes, e a segunda maior causa também é a hipertensão arterial, cuja prevalência também tem aumentado, e portanto nós vamos assistir, quer a nível mundial, quer em Portugal, a números que têm vindo a aumentar gradualmente, e as previsões são ano após ano cada vez maiores. Portanto, e temos duas grandes patologias, a diabetes mellitus tipo 2 e a hipertensão como causas da doença renal crónica, estando à frente realmente a diabetes. E eu começo por falar um pouco do que é a diabetes, e acho que foi por isso também me convidaram, porque nós temos, e os nossos pacientes, quando falamos de diabetes, todos nós pensamos em açúcar elevado, e falamos, mas o que é isso dos tipos de diabetes, porque é que a diabetes afinal causa problemas renais, porque é que há essas complicações todas associadas. A verdade é que há vários tipos de diabetes, realmente, porque na verdade a diabetes é um grupo de doenças, existem várias doenças que têm uma coisa em comum, essas doenças são metabólicas, e que elas têm em comum é a hiperglicemia, portanto, níveis de açúcar cronicamente elevados, e esse açúcar elevado pode resultar principalmente de dois problemas. Um problema, na grande maioria das pessoas, é o defeito da ação da insulina, ou seja, a insulinoresistência. A insulina não atua adequadamente, e isto pode estar associado ou não também a defeitos da secreção de insulina.
E o que é isso da insulina? É a hormona responsável por baixar os níveis de açúcar. Portanto, se nós temos níveis aumentados de açúcar, um indivíduo sem diabetes pode controlar os seus níveis, porque sempre que há uma elevação, a insulina é secretada, atua adequadamente e só em quantidade adequada para não provocar hipoglicemia e consegue controlar os seus níveis de açúcar. Portanto, não acabamos, as pessoas sem diabetes não têm, têm sempre um valor sempre dentro de um limite normal e não vai nem muito para cima nem muito para baixo, porque nós temos hormonas que controlam esses níveis. Agora, nas pessoas com diabetes, há uma progressão destes defeitos e tudo isto resulta nesta hiperglicemia crónica. E porquê é que este açúcar tão elevado no sangue vai provocar dano? Porque ele vai provocar lesões nas artérias, nos nossos vasos, e vai provocar lesões em vários órgãos. Portanto, e normalmente os sinais muitas vezes aparecem até nas artérias menores, mas pode também aparecer noutros sistemas de órgãos. E nós falamos dos rins aqui hoje, mas temos que lembrar que as complicações vão advir também de lesões nos olhos, no sistema nervoso, no coração e múltiplos vasos do nosso organismo, afetando praticamente todos os órgãos e nós acabamos por ter muitas complicações associadas à diabetes. Mas voltando aqui um bocadinho aos números e para nós compreendermos como é que tantas doenças aparecem e elas estão correlacionadas, nós assistimos a uma verdadeira pandemia mundial no que diz respeito aos números de diabetes. Portanto, reparem como tem aumentado. Nós podemos dizer que em 2021, portanto, o Atlas Mundial apontava para uma prevalência de 10,5% da população mundial com diagnóstico de diabetes. Isto não surpreende, porque a diabetes é também uma doença que vem de uma complicação de outra doença que também tem aumentado, que é a obesidade. E, portanto, a obesidade em termos globais tem aumentado, paralelamente aumenta a diabetes, e uma complicação da diabetes é a doença renal crónica. E, portanto, estamos todos a assistir aqui a um efeito dominó de várias doenças que culminam, então, nesta complicação que hoje falamos aqui, que é a nefropatia diabética. Como vem a responsabilidade que nós temos e as mortes que estão associadas à diabetes não são de ignorar. Portanto, 6,7 milhões de mortes em 2021 foram atribuídas à diabetes. Isto significa que as pessoas tiveram uma redução de vida de 7,6 anos. Portanto, isto é muito significativo, estes dados de 2020, por exemplo. Então, quando nós olhamos para o nosso país, como é que nós estamos? Curiosamente, reparem que a prevalência ainda é superior àquela prevalência média mundial. Portanto, nós, em 2021, os dados do nosso Observatório Nacional revelavam que 14,1% da população portuguesa tem diabetes. No entanto, e é isto que eu queria reforçar, isto não quer dizer que todos estes doentes estavam diagnosticados com diabetes. 7,9% tinham diagnóstico e os restantes não sabiam que tinham diabetes. Portanto, nós temos uma prevalência muito grande de indivíduos no nosso país que têm diabetes, mas não sabem que o têm. E isto significa que estas pessoas não são tratadas a tempo, que mantêm esta hiperglicemia durante muito tempo até finalmente serem tratadas, e esse tempo entre o aparecimento da diabetes e o diagnóstico é um tempo de risco, é um tempo durante o qual há a progressão da doença e durante o qual já começam a haver complicações que podem ir progredindo, entre as quais a doença renal crónica. Portanto, reparem, 1,1 milhão de portugueses têm diabetes no nosso país. E só queria também reforçar aqui, há pouco eu falei que existem vários tipos de diabetes e deixar claro que nós estamos a falar dos principais tipos de diabetes aqui hoje. O principal, aquele que mais contribui, é a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 que está associada ao excesso de peso, que é responsável por cerca de 90% dos casos de diabetes a nível mundial e no nosso país, mas também temos os casos de diabetes tipo 1, que também se manifestam com complicações renais e vamos falar aqui só um bocadinho sobre eles. Eu vou tentar aqui passar, porque tenho aqui mais uns dados. Então, quando falamos de diabetes, nós não podemos esquecer, isto reparem nos dados do nosso observatório, portanto, 14,1% têm diabetes, mas não esquecemos que existe uma fasquia importante da população que pode ainda não ter diabetes, mas que já está no estado intermédio de pré-diabetes. A pré-diabetes são alterações já da glicemia que se manifestam, pode ser uma anomalia da glicemia em jejum, portanto, aquele indivíduo que ainda não tem o diagnóstico, não tem níveis elevados para se fazer o diagnóstico,
diabético, mas já tem um valor entre 100 e 126% de glicemia em jejum, isso já é uma pré-diabetes. Isso já quer dizer que se não houver uma intervenção de fatores de mudança de estilo de vida e eventualmente terapêutica, que essa pessoa vai progredir para a diabetes. Ou outra situação é quando há intolerância diminuída à glicose no teste de tolerância à glicose oral, portanto, em que essas pessoas vão apresentar valores mais elevados após as refeições, embora ainda possam não ter critérios de diabetes propriamente dita. E reparem, se olharmos para essa percentagem de indivíduos, estamos a falar de 28,6% da população que em 2021 tinha pré-diabetes. E se somarmos estes indivíduos às pessoas com diabetes já, estamos a falar de um total de 40, quase 43% da população portuguesa em risco. Portanto, pessoas com pré-diabetes ou diabetes, pessoas que as que têm pré-diabetes que vão provavelmente evoluir para diabetes se não houver uma intervenção, nomeadamente também a redução do peso, e que têm risco de desenvolver complicações como a nefropatia diabética. Eu gostava só de partilhar convosco, e porque às vezes eu tento explicar isto na minha consulta com os meus doentes, porque é muito frequente, Rita, não sei se tu tens esta experiência, mas as pessoas aparecem e perguntam às vezes, então, doutora, mas porquê é que eu no início este medicamento funcionava e agora eu não vai funcionar? Portanto, porquê é que agora eu preciso acrescentar mais um comprimido? Porquê é que agora a doutora quer acrescentar a insulina, não é? Há muitos doentes que não entendem porque é que isto acontece, porque é que de repente deixou de funcionar. E isto acontece porque a diabetes é uma doença progressiva. E reparem aqui neste gráfico, e para vos ajudar a compreender, muitas vezes, antes mesmo do diagnóstico de diabetes, já começaram muitos anos antes algumas alterações. Estas alterações que estão relacionadas muitas vezes com a insulina ou resistência, que vem como resultado também do excesso de peso, do excesso de gordura corporal, fazem com que o pâncreas necessite de produzir muito mais insulina do que deveria para conseguir controlar os mesmos níveis de açúcar. E, portanto, estas pessoas já começam a aparecer com níveis muito altos de insulina, mas conseguem ter os níveis ainda normais de açúcar. Em determinada altura, o pâncreas já não consegue produzir insulina que chegue, e o que acontece é que já começa, por mais insulina que produza, já não dá resposta e já começa a subir demasiado a glicemia. E aí é que começam a aparecer os sinais de pré-diabetes e de diabetes, se nós formos à procura nas análises. Mas nada disto dá sintomas, portanto, a pessoa pode estar assintomática, se não houver o rastreio, se não forem identificadas as pessoas com fatores de risco, nós vamos deixar passar o diagnóstico de diabetes e a pessoa não manifesta durante muitos anos sintomas de diabetes, até que as células que produzem insulina cansam-se deste esforço. Eu estou a dizer isto de forma mais simplificada, mas há uma progressão e elas ao longo do tempo também com o estado de hiperglicemia vão deixando de funcionar, de conseguir produzir insulina que chegue, e a uma determinada altura há a falência também da produção de insulina, e estas pessoas já precisam também de insulina. E portanto o que nós também devemos evitar é que o diagnóstico seja só feito nessa altura. E quando as pessoas chegam a este ponto, há sintomas como muita sede, a poliúria, portanto urinam muito, perdem peso, e aí são os casos que infelizmente ainda acontecem no nosso país, em que só é que vão procurar o médico e é diagnosticada a diabetes. E a diabetes tipo 2 não tem que ser assim, portanto se os rastreios forem feitos atempadamente, a partir pelo menos dos 45 anos, deve-se, portanto, fazer com análises muito simples, não é, Rita? Nós conseguimos fazer o diagnóstico e evitar muitas complicações, porque infelizmente já na altura do diagnóstico já podem estar presentes as complicações, como a própria doença renal crónica e não só. E é disto também que queria só contextualizar aqui um bocadinho a doença renal, nestas complicações todas crónicas que a diabetes traz. A doença renal crónica que nós falamos engloba-se aqui nas complicações microvasculares, e vem muitas vezes a par e passo de outras complicações, como as oftalmológicas. Nós falamos também da retinopatia diabética, muitas vezes surge mais ou menos na mesma altura, da neuropatia, que leva a alterações da sensação, aquilo que pode também pôr em risco para o pé diabético, alterações que podem ser também dores, dores nos pés, dores em queimação, por exemplo, nas extremidades, e outras complicações que às vezes não associamos à diabetes,
Eu, quando falo às vezes com os meus pacientes, não associam que, por exemplo, ter tido um infarto ou ter tido um AVC pudesse estar relacionado com a diabetes, mas a verdade é que a principal causa de morte nas pessoas com diabetes são as doenças cardiovasculares, portanto, infartos, AVCs. E outra complicação também muito importante que afeta estas pessoas se não forem bem tratadas e adequadamente tratadas é a doença arterial periférica, que é quando há estenose dos vasos, nomeadamente nos membros inferiores. Isto são algumas das complicações que nós vemos e que podem evoluir quando a diabetes não é bem controlada. Como é que nós estamos no nosso país? Também para termos aqui alguns dados concretos. Um, Quem tem diabetes, e não sei se alguém aqui quer se pronunciar, não sei se alguém sabe me dizer o que é a hemoglobina A1C, eu espero que os nossos pacientes saibam o que é, e se quiserem comentar alguma coisa, estejam à vontade, porque eu tento sempre na consulta fazer entender quais são os parâmetros que nós observamos, não é? As glicémias, os nossos doentes sabem o que é uma glicemia alta, o que é uma glicemia baixa, mas nós falamos muitas vezes daquela hemoglobina glicosilada, hemoglobina A1C. Isto é uma média, a hemoglobina A1C é uma percentagem, é um resultado que resulta da média dos valores nos últimos 3 meses. É uma análise fácil de obter e que nos dá uma ideia de como é que tem sido o controle em média, portanto não nos dá a informação toda, mas é útil. E para um bom controle nós sabemos que é bom, dependendo, claro, das complicações que o doente tem, da idade, etc., mas nós queremos que andem à volta dos 7%. E um bom controle é quando esses valores são atingidos. Nós, como vemos aqui, nós vemos pessoas com um bom controle, aqui 21,50%, até vemos que há uma percentagem de indivíduos, 44,4% com hemoglobinas glicadas abaixo de 6,5%, portanto um excelente controle neste caso, mas ainda temos mais de 34% de pessoas no nosso país, dos dados que nós temos, não é? Com valores elevados e, portanto, com um controle ainda insuficiente. E porquê é que eu falo deste controle e porquê é que eu falo da hemoglobina A1C? Para nós percebermos o impacto que isto tem nestas complicações que estamos a falar. Então, reparem que, há estudos que mostram isto, que provam que uma redução de 1% da hemoglobina glicada, portanto, isto é a média dos valores da glicemia, está associada a uma redução muito significativa das complicações. E quando nós falamos de complicações microvasculares, onde encontramos a nefropatia diabética, reduzir 1% da hemoglobina glicada para um valor normal. Atenção, não estamos aqui a falar de induzir hipoglicemias nas pessoas, mas até os 6,5%. Reduzirmos cada 1% pode-se associar a uma redução de 37% de risco deste tipo de complicações, entre outras complicações. E, portanto, aqui para realçar que quão importante é e diagnosticar a diabetes, mas também tratá-la, portanto, ter um bom controle glicêmico vai reduzir o risco de aparecer complicações como a nefropatia diabética e de esta doença também progredir. Isto porque, infelizmente, ainda 40%, cerca de 40% das pessoas com diabetes têm doença renal crónica como complicação, e que nós quisermos olhar um bocadinho para os tipos de diabetes, na diabetes tipo 1, geralmente esta complicação pode surgir por volta dos 10 anos de duração, mas obviamente que isto tudo depende do controle glicêmico que se tem, portanto, quanto melhor o controle glicêmico, mais tardiamente ou mais iremos prevenir esta complicação de aparecer. E infelizmente, como eu expliquei há pouco, a diabetes tipo 2, por muitas vezes não ser diagnosticada atempadamente porque ela é silenciosa, a diabetes tipo 1 não é, só para perceberem aqui a diferença, na diabetes tipo 1, o defeito é um defeito de secreção de insulina, portanto, imediatamente o indivíduo não produz insulina e aparece logo com aqueles sintomas que eu falei, muita sede, urinar muito, perde peso e rapidamente procura o médico. As pessoas com diabetes tipo 2 podem estar anos com a doença e nunca ser diagnosticada se não fizerem análises de rotina, se não fizerem o rastreio adequadamente. E, portanto, pode cursar durante longo período com a doença, começar a haver manifestações e complicações, sem manifestações clínicas, neste caso, sem sintomas, e, portanto, ao diagnóstico, às vezes a pessoa com diabetes tipo 2 já tem complicações da doença, entre as quais pode já ter a doença renal crónica. E é importante perceber que também essa complicação do rim, como a doutora Rita dizia há pouco, não tem sintomas, portanto, são duas doenças que estão presentes e que ninguém sente nada, não é? A pessoa sente-se bem, eventualmente.
E o que é quando nós falamos de uma pessoa com diabetes tipo 2, que já tem um risco de doença cardíaca, de AVCs, doenças cardiovasculares muito significativo. Se esta mesma pessoa também tem doença renal crónica, a doença renal crónica é um fator independente de risco cardiovascular. Portanto, vai aumentar aqui sinergicamente, vai impulsionar ainda maior o risco de eventos como estes que eu descrevi. Portanto, infartos, AVCs e outros eventos cardiovasculares. Portanto, é fundamental que haja rastreios adequados e que as pessoas estejam atentas. Porquê? Porque quanto mais cedo nós tratarmos a diabetes, quanto melhor for o controle, desde a sua fase inicial, menor será o risco da doença progredir, mais atrasaremos as complicações. Como é que é feito o rastreio? Isto só para as pessoas terem uma ideia, são análises muito simples, portanto, os médicos basta pedir análises, portanto, eu estou a falar aqui do rastreio da doença renal crónica, o rastreio que deve ser feito nas pessoas com diabetes tipo 2 logo no diagnóstico e nas pessoas com diabetes tipo 1 a partir dos 5 anos de duração da doença, e implica um doseamento na urina ocasional, não é preciso fazer urina de 24 horas, e um doseamento depois também da creatinina, que nos vai permitir calcular qual é a função renal, taxa de filtração glomerular que a pessoa tem. E com isso já temos dados suficientes para identificar a doença. Rita, não sei se queres fazer algum comentário aqui em relação ao diagnóstico. Não, sim, eu quero reforçar esta mensagem que nós Sim, temos mesmo que passar, é assim, sem glicémias aumentadas, não é? E persistentemente aumentadas, não há doença renal, não há nefropatia diabética, não é? Portanto, isso é o fundamental e ambas são silenciosas, progridem, vão progredindo e causando as suas lesões. Quando nós temos o diagnóstico de diabetes, muitas vezes já temos muitos anos de carga lesiva nos nossos diversos órgãos da glicemia elevada. Quando nós diagnosticamos doença renal, também já temos muitos anos de doença renal não diagnosticada e muitas vezes esse diagnóstico é feito tardiamente, não é? Portanto, quando a albuminúria, exato. de facto, é o primeiro sinal, é o sinal mais precoce de doença renal, muitas vezes é o primeiro sinal, mas quando ela aparece, significa que os rins já estiveram submetidos a um esforço de desgaste induzido pela glicemia elevada, que é tóxica para as células renais, durante um período alargado de anos. Exatamente. Exatamente. E, portanto, hum, a importância de diagnosticarmos. E depois, o que é que Intervenção, nós quanto podemos mais fazer? precoce, melhor, sim. Exatamente. E explicar também, talvez tu vais falar um bocadinho disto, mas eu gostava de reforçar, é que nós hoje temos tratamentos que intervêm cada vez mais cedo e, portanto, identificar é importante, tratar a diabetes o mais precocemente possível e logo desde o início, se identificada também logo a doença renal, temos tratamentos para evitar essa progressão. Portanto, há muito que se pode fazer, é preciso é diagnosticarmos, não é? Isso muda efetivamente o curso da doença e podemos evitar muitos destes desfechos que nós temos falado aqui. E em relação ao tratamento da doença renal crónica, na pessoa com diabetes, culmina aqui muito em comum, não é, Rita, com o próprio tratamento da diabetes por si, pelo menos nesta fase de intervenção de estilo de vida, Sim, cada porque vez nós mais nós percebemos que estamos a falar de patologias que são se sistémicas e cruzam, multiorgânicas, não é? E portanto que se exatamente, cruzam e portanto a intervenção nunca é demais dizer que uma intervenção nos hábitos de vida saudável, a atividade física, a terapêutica nutricional vai ter efeitos benéficos em toda a história natural, tanto da diabetes como exatamente, da doença renal, não é? E este contínuo que a Carolina falou que é muito importante, de coração e rim, que estão extremamente interligados, e esta mortalidade cardiovascular acrescida, de facto a doença renal é na diabetes aquela que mais contribui para as complicações cardiovasculares também, muito se devem também a toda esta alteração da harmonia do nosso organismo, que decorrem de anos de hábitos de vida que não são os mais adequados e, portanto, as nossas células e os órgãos depois reagem de forma lesiva quando têm alguma predisposição para isso, que é esse o caso. sim. E é também importante, se calhar, mencionar quais é que são os fatores de risco para as pessoas desenvolverem diabetes, depois cruzam muito aqui com a intervenção que pode ser feita, não é? Porque fatores de risco para a diabetes e para as suas complicações, existem os que são modificáveis e os que não são modificáveis. E um dos principais fatores modificável é o excesso de peso, a obesidade,
é o sedentarismo, portanto, há aqui fatores de estilo de vida que podem ser modificados, além do tabagismo, portanto, e isto é também intervenção quando se identifica, portanto, o diagnóstico é onde nós podemos intervir antes mesmo de pensar nos tratamentos, que depois também são concomitantes. E, portanto, sempre reforçar que uma dieta rica em vegetais, frutas, grãos, leguminosas e que seja pobre em todos os hidratos refinados. Nós hoje em dia vivemos num ambiente obesogénico, não é? Todas as ofertas de comida, infelizmente, às vezes muito acessíveis em todo lado, são cheias de açúcar, e são alimentos que nós devemos realmente evitar e que proporcionam aqui o agravamento destas situações. No caso da doença renal, também é importante baixar o teor em sal. Muitas vezes as pessoas que têm diabetes e têm doença renal crónica são frequentemente pessoas que também têm hipertensão e, portanto, nunca é demais apelar à redução do sal na nossa alimentação e recomendar sempre que haja alguma atividade física. Esta atividade física não tem que ser ir ao ginásio, pode ser só caminhadas diárias, com a intensidade que a pessoa conseguir no início, pode ir progredindo, portanto, mas é importante que haja pelo menos uma atividade moderada, intensa, pelo menos 150 minutos por semana. Portanto, isto é um incentivo, isto é uma primeira linha também de tratamentos. Depois é reforçar que uma vez que a pessoa tem um diagnóstico de doença renal crónica, que tem diabetes, não quer dizer que é o fim. Portanto, podemos fazer isto tudo, intervenção no estilo de vida, e é mais uma oportunidade para otimizar o controle da glicemia. Portanto, mais uma vez reforçar aqui que podemos melhorar o seu controle. Hoje existem terapêuticas fantásticas para tratar a diabetes. E também queria dizer que muitas vezes os nossos doentes ou as pessoas pensam que chegamos, agora tenho que fazer insulina e isto é o fim. Tá bem? Também queria deixar esta mensagem. Iniciar insulina não é de todo o fim de linha. Às vezes é preciso fazer insulinoterapia para se controlar bem a diabetes. E às vezes, quando cursa com doença renal ao mesmo tempo, é necessário que seja utilizada a insulina, porque podem haver outros medicamentos que já não são utilizados. Mas ela é fundamental. E adiar o início da insulina pode significar um grande agravamento e uma progressão da própria doença renal e de outras complicações que a diabetes tem muito rapidamente. Portanto, nós salvamos muita coisa se começarmos atempadamente a insulinoterapia. Eu queria deixar, desculpa Rita, queria deixar esta mensagem porque o medo da insulina ainda permanece muitas vezes entre os nossos doentes. E às vezes a insulina é necessária, até há momentos em que a insulina é necessária temporariamente, e pode depois não ser, pode-se retirar a insulinoterapia, mas se for necessário para controlar bem os níveis de glicemia, é fundamental, porque é um dos grandes pilares aqui do tratamento da própria doença renal nos nossos doentes. E é preciso monitorizar, portanto, utilizar aqui as ferramentas que nós dispomos. E ao mesmo tempo controlar todos os outros fatores de risco. Portanto, às vezes nós esquecemos, vamos só tratar a diabetes, não podemos esquecer, temos de tratar da pressão arterial. Portanto, evitar realmente quem fuma deixar de fumar, tratar também do colesterol elevado, portanto, a dislipidemia, e tudo isto é fundamental para, em conjunto, evitar a progressão desta complicação. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Rita, aqui Se calhar nestes só em relação conselhos. ao que tu disseste da insulina, que de facto é muito importante, não é? Nos nossos doentes, Sim, enfim, quando nós já partilhamos os nossos doentes, já estão numa fase de complexidade acrescida e muitas vezes não podemos evitar utilizar a insulina. Ela é mandatória na diabetes tipo 1, como tu explicaste, e por razões óbvias, mas muitas vezes na diabetes tipo 2 também é necessário utilizar insulina. exatamente. Existem outras alternativas e, portanto, quando se utiliza é quando de facto a insulina é necessária. Se calhar para as pessoas perceberem, a insulina é uma hormona que é o nosso pâncreas que produz, não é? Portanto, é essa hormona que permite que o açúcar entre para dentro das células. Portanto, muitas vezes eu costumo dizer, quando os doentes estão renitentes em fazer insulina, e nós partilhamos muitos dos doentes, é dizer que as pessoas não percebem que a diabetes, muitas vezes a pessoa está num estádio de obesidade, mas está num estado de fome. As células estão com fome. Sim, Porque apesar de sim, termos sim, o açúcar sim. muito alto no sangue, o açúcar não entra para dentro das células e, portanto, nós não produzimos energia. E a insulina o que faz é precisamente naquelas pessoas que não têm insulina, permite que o açúcar em excesso do sangue entre para dentro das células. E, portanto, tem este duplo
tem esta dupla vantagem. Por um lado, diminui o nível tóxico de glicose dentro do sangue, não é? Que vai chegar aos outros órgãos, mas por outro lado, faz com que ela entre para onde é necessário para produzir energia. E pronto, eu acho que isto é uma maneira também fácil para as pessoas Sim, entenderem sim, porque é que muitas vezes é necessária. Quando não há de facto sim. insulina, então nós temos que acrescentar algum tipo de insulina, mas felizmente nem todas as pessoas o precisam, mas quando precisam assim será. Sim, sim, Mas se Rita, e calhar até para explicar, desculpa interromper-te, até para explicar diz, porque é que nesse estado as pessoas perdem peso. As pessoas perguntam porque é que quando a diabetes, quando chega àquele ponto em que estão a urinar muito, como eu dizia há pouco, têm muita sede e perdem peso. Exatamente por isso, porque quer dizer que o corpo já não tem, já não produz qualquer insulina, já não consegue utilizar, o sangue está muito, o açúcar está muito elevado no sangue, não é? Mas não é utilizado pelas células. E eu, tentando simplificar, há aqui um estado catabólico, que nós chamamos, é um termo médico, mas é como se as células estivessem-se a desfazer daquilo que têm para dar energia ao cérebro e para conseguirem manter. Mas a pessoa perde peso porque não consegue obter energia. E ao mesmo tempo urina muito porque há um excesso de açúcar no sangue, é uma tentativa de excretar mais açúcar através da urina, mas a pessoa desidrata e portanto aí o mal-estar. E infelizmente ainda aparecem pessoas, sabe, ainda vejo pessoas na minha consulta que chegam a este ponto e só neste momento é que são diagnosticadas e daí eu pensar que neste ponto já houve muitos anos, quando uma pessoa chega a este ponto, porque tem diabetes tipo 2 e não é diabetes tipo 1, é porque já houve muitos anos de diabetes tipo 2 que nunca foi diagnosticada ou tratada, não é? Ou porque a pessoa, pronto, às vezes fugimos dos médicos e alguém nos disse que era para começar a insulina e não quisemos começar. Portanto, a insulina é necessária e a insulina salva vidas. Portanto, não ter medo, se o médico, se o vosso médico prescrever e indicar que assim seja, vai ser muito benéfico e as pessoas realmente sentem-se logo muito, muito melhores no seu bem-estar quando há estas situações críticas, não é? sem dúvida, nós achámos importante fazer este contínuo, não é? Para percebermos a Uhum, história natural de toda a nefropatia diabética, de exato. onde é que ela vem, e cada vez Uhum, mais fala de que há tantos doentes a precisar de diálise em Portugal, o que é que podemos fazer, o que é que podemos intervir. Na realidade, quanto mais precocemente, melhor, melhor. mas quando nós chegamos à fase em que os doentes são passados para mim, não é? À fase de existir doença renal, também temos intervenção e muito a fazer. Portanto, por um lado, é preciso fazer a tal detecção, porque na realidade a doença renal não causa sintomas. Eu costumo dizer, muitas vezes os doentes me dizem, mas eu não sinto nada, está-me a dizer que eu tenho doença renal, mas eu lido bem, eu não tenho sintomas, e eu digo assim, olha, geralmente quando se tem sintomas é quando se chega à altura de se ter que substituir a função por uma máquina. Portanto, quando as pessoas de facto às vezes precisam de algum choque para perceberem que é muito importante a pessoa perceber que está num risco sério de progressão, porque isto de facto é uma doença que progride, e progride não só para a necessidade de diálise ou de transplante, mas progride também para ter as outras complicações que a Carolina falou, complicações cardiovasculares, sobretudo, mas outras também, muito, para mais hospitalizações e para um acréscimo de mortalidade também muito considerável. Portanto, há muita intervenção a fazer. Em toda a fase da doença renal, já com a doença renal instalada, já estamos a falar agora na nefrologia, continua a ser muito importante a intervenção a nível de um estilo de vida saudável, com a redução do excesso de peso, com uma atividade física regular, com uma alimentação que evite, como foi falado, os refrigerantes, as bebidas açucaradas, o excesso de carnes vermelhas que todos consumimos e privilegie as leguminosas, os vegetais, as frutas, os ovos, o peixe, enfim. Portanto, uma alimentação, uma dieta mediterrânica é, de facto, a nossa alimentação cumprida como deve ser é mais adequada, não é uma dieta renal, é uma dieta como é para a alimentação saudável no geral, quando falamos de doença renal associada à diabetes, doença renal associada a outras etiologias, já estamos a falar de comportamentos diferentes, e depois continua a ser muito importante o controle da glicémia, porque não só a glicémia alta é o primo móveis para a nefropatia diabética, como também vai agravando a sua progressão. Portanto, mesmo ao longo da doença renal, continua a ser importante manter um controle glicémico para reduzir o avanço da doença renal e as outras complicações naturalmente, não é? Sabemos também que o controle da hipertensão arterial também reduz a progressão da doença renal, é importantíssimo controlar muito bem a pressão arterial e é fácil de nós percebermos.
nós olharmos para os rins e percebermos que, enfim, a sua grande função, uma das grandes funções é filtrar, é ser o filtro do nosso organismo, e esse filtro é feito através de vasinhos muito fininhos, que fazem o tal glomero, e daí a taxa de filtração glomerular, que é o volume de sangue que é filtrado pelo rim por minuto, não é? Porque pelo rim que é depurado, não é? Das suas substâncias tóxicas. Portanto, se estes vasinhos já estão usados pela glicemia elevada, qualquer aumento da pressão vai agravar essa lesão. Portanto, é fundamental na presença de doença renal ter um estrito controle da pressão arterial para evitar a sua progressão. E depois temos medicação que temos que introduzir na presença de doença renal, porque sabemos que eles próprios também reduzem a progressão da doença renal, são protetores renais, renoprotetores, como costumamos dizer, e também protetores cardíacos, pelo contínuo coração-rim que existe nesta patologia e em outras, e que felizmente nos últimos anos surgiram novas classes terapêuticas. Tem sido muito interessante para quem trabalha nesta área estar nestes últimos anos cá, porque até há muito pouco tempo nós tínhamos apenas uma classe de terapêutica farmacológica que poderíamos utilizar também para evitar esta progressão da doença renal, e nos últimos anos surgiram novas classes farmacológicas com resultados de facto de proteção e da progressão da doença renal. Depois também temos que evitar naturalmente tudo aquilo que possa lesar mais os rins. Portanto, os anti-inflamatórios é sempre aquela classe farmacológica que nós investimos mais, porque se podem consumir sem receita e muitas vezes as pessoas não estão alertas. Portanto, é muito importante a pessoa que tem doença renal dizer aos vários profissionais de saúde onde vai, ao seu farmacêutico que tem doença renal, e portanto há determinados fármacos que devem ser ajustados à doença renal, e sobretudo os anti-inflamatórios devem ser evitados sempre na medida do possível. E depois também controlar outras doenças, porque outras doenças também podem contribuir para a doença renal, nomeadamente se tiver uma próstata alta e, portanto, uma obstrução urinária. São tudo situações que também podem agravar a progressão da doença renal diabética ou da nefropatia diabética. Portanto, cada vez mais nós sabemos que o doente, que a pessoa que tem diabetes e que tem doença renal tem uma miríade de coisas que tem que ter em atenção, e, portanto, é muito importante chamar que a pessoa esteja connosco nesta viagem, que vai ser uma viagem longa, não é? Realmente a nefrologia não dá alto aos seus doentes, porque os doentes, nós, quanto muito, retardamos a progressão, mas infelizmente não existe uma cura para esta doença renal associada à diabetes, e portanto é um caminho que fazemos juntos, tendo em conta as preferências da pessoa que está ao nosso lado, e que muitas vezes podem não ser as nossas, e portanto temos que fazer um intercâmbio de objetivos personalizados, e muitas vezes os objetivos da pessoa que está a ser tratada podem ir mudando ao longo do tempo, e isso é naturalmente respeitado. Mas se calhar antes de continuarmos a falar, provavelmente Sim. era interessante ouvirmos o testemunho na própria pessoa de uma pessoa que passou por diabetes e por doença renal. Não sei se querem fazer algum comentário, entretanto. Sim, não sei se tem aqui algumas perguntas, mas se calhar ouvirmos. Sim, boa noite. Carlos Silva. Boa noite. Boa noite a todos e obrigado por mais este momento. Eu tinha aqui umas questões para pôr, se fosse possível, pois. Primeiro, Com certeza. nós, nem todos os doentes de doença renal crónica foi a origem de diabetes. Sim, Mas também Sim, temos muitos doentes que, após ficarem doentes renais crónicos e em tratamento, ficaram diabéticos. é verdade, E é verdade. vou introduzir o meu caso. Eu sou doente renal crónico, comecei a fazer diálise, fui diagnosticado em 1978 e fiquei diabético em 2013. Nesse período fiz 2 transplantes, e ao segundo transplante, ao fim de poucos anos, apareceu uma diabetes. É uma diabetes controlada, por isso a minha média de hemoglobina glicada é 6,6. Era seguido por um médico do hospital, deu-me alta, não necessitava, bastava só ter o controle do enfermeiro no centro de saúde, que era o suficiente, mas fiquei com dúvidas. Por isso, eu faço insulina, faço 8 unidades todas as manhãs, o meu valor de manhã em jejum é entre os 80 a 100, e normalmente quando chego neste momento estou a fazer diálise
e quando chego à diálise, ainda ontem, o valor era de 123. Faço caminhada, por isso uma das coisas que eu faço é caminhada todos os dias, mas a minha dúvida é, será que foi a causa da minha diabetes foi a medicação que eu tomei por causa do transplante? E como é que pode evoluir a minha diabetes, neste caso, fazendo já a hemodiálise? Obrigado. Eu posso responder, Sr. Podemos, Carlos? sim. Sim, a diabetes pós-transplante também existe. Eu não sei qual é que foi exatamente a sua terapêutica, mas muitas vezes há fármacos imunossupressores e há também corticoides que são utilizados no pós-transplante e, portanto, isso é uma das causas de diabetes também. Aqui no seu caso, poderá ter sido isso, juntamente associado com o fator genético ou a idade. Portanto, há pessoas que têm sempre um risco para a diabetes tipo 2. Qualquer pessoa, portanto, que tenha um familiar em primeiro grau com diabetes já tem um risco acrescido. Juntando isto a uma terapêutica que aumenta a insulinoresistência, por exemplo, o caso, eu não sei se foi o seu caso, e se quiser não tem que expor o que é que quais foram as terapêuticas, mas existem terapêuticas como os corticoides, a famosa cortisona, os corticosteroides, que aumentam o risco de diabetes. E, portanto, poderá ter sido isso com alguma predisposição que já teria. Não sei se alguém está. Não, se calhar foi o eco. E daí ter surgido mais tarde a diabetes. Portanto, não saberemos se teria surgido ou não na mesma se não tivesse sido transplantado e se não tivesse a doença renal. Portanto, não é porque teve a doença renal crónica antes, por outro motivo, que não tem o mesmo risco de outros indivíduos ter diabetes. Não sei se foi clara, Senhor Carlos, não estou a ver aqui no ecrã, mas Eu não tenho conhecimento, tenho familiares sim, diabéticos, não. não Uhum. tenho conhecimento, foi uma pesquisa que eu fiz e não consegui eh, Sim, chegar a alguém que tivesse diabetes. Nunca, por isso, os medicamentos, no primeiro transplante que eu fiz foi em 1987, aí os medicamentos que nós tomávamos eram medicamentos totalmente diferentes dos dois, sim, muito violentos. E no segundo transplante, que foi em 2007, continuo a fazer cortisona, 5 miligramas por dia. então está Nunca explicado. deixei de Sim, fazer cortisona, faço a sim, mas não cortisona, pode deixar. Sim, sim, pois, sim, faço 5 miligramas e é a única coisa que eu faço neste momento, é a única coisa sim, que, sim. A que- diabetes é muito prevalente, não é? Tem dois fatores É, de risco para a diabetes. Um deles é, enfim, os anos vão avançando, não é? Portanto, é natural ter sim, maior risco para a diabetes. E e depois tenho, dos tenho transplantes, 65 anos neste momento. pronto, dois sim, transplantes foi uma carga pesada de imunossupressão, como nós sabemos, exatamente. na transplantação, sobretudo na fase inicial do transplante, dá-se medicação imunossupressora muito com doses muito elevadas, depois vão diminuindo ao longo do tempo, mas Sim, pessoas que já tenham alguma suscetibilidade a diabetes pós-transplante não é infrequente, não é? E, portanto, é um dos riscos que se sabe que corre, mas pelo que eu ouvi, está muitíssimo bem controlado e foi uma das questões que nos pôs, mas usa uma dose relativamente baixa de insulina, não tem hipoglicemias e tem os valores perfeitamente aceitáveis e, portanto, não se preveja que venha a ter outro tipo de complicações associadas à diabetes, sabendo que todos os outros fatores também estão controlados. Portanto, eu dou-lhe os parabéns porque sei que não é fácil ter um controle destes, sobretudo em hemodiálise, onde o controle é muito mais complicado, como nós bem sabemos, não é, Carolina? exatamente. Então, mas eu se calhar, antes de passar a outras perguntas, tentava que o nosso convidado também nos desse algum testemunho. O Sr. Arlindo Castelão está connosco? Está com o mute, acho que ainda não ouvimos, tenho que pôr o microfone. Gostaria que se apresentasse, mas não o estamos a ouvir. Não estamos a conseguir. Tenho que ligar o mic. É ali não ativar mudo. Cá, pronto, Já cá está, já ouvimos. cá está. Então diga coisas. Tem estado a ouvir com atenção, sim senhor. Estou a Eu, gostar por de acaso, ouvir. estou a ouvir uma doente minha também aqui no chat, sim. Olá, Ana. Mas assim já passamos a palavra à Ana, então. Sim. Diga, Sr. Arlindo, desculpe. Quer se apresentar?
É para Ou mim posso ou é para começar a a Ana? fazer as perguntas? É para Não, si, não, para si. não, Desculpe, é que eu distraí-me porque sem vi problema. aqui Posso, umas. sou eu a minha vez? Essa vez eu queria saber como é que descobriu que tinha doença renal crónica. E eu descobri porque estava a ser acompanhado da APDP nos diabetes e tive uma consulta com a doutora Rita Virne, não sei se sabe, não sei se conhece, e que me deu essa notícia. Estamos para aí a falar há 9, 10 anos, mais ou menos. Então eu tinha sintomas, senhora Lindo. Que sintomas é que o senhor tinha de Não, não doença tinha, renal? não sentia nada, Sim, pronto, é importante. absolutamente nada. Fazia tudo uma vida normalíssima. Portanto, Eh, foi com surpresa que recebeu essa notícia? foi, foi com alguma surpresa, mas é assim, mas estamos cá para resolver depois. Então, se calhar no seguimento dessa informação, depois é que veio o convite para participar no estudo do medicamento para essa mesma doença. Ok, muito bem. Portanto, isto é importante dizer. O senhor Arlindo já participou, não num, mas em 2 ensaios Pois, clínicos. exatamente. Portanto, se calhar podemos aproveitar para mencionar que ensaios clínicos que depois deram origem também, enfim, a Medicamentos. esta toda a evolução fantástica que nós estamos a ver na terapêutica da diabetes. Então, e como é que foi participar num ensaio clínico? Foi muito Foi muito complicado? bom, foi muito bom participar. Se foi muito bem tratado, muito bem acompanhado. Voltarei a outro se for convidado e se tiver Ou condições um para estar. terceiro? Não tenho nenhum tipo de Vou queixa, tomar nota. ao contrário. Muito bem. Então, e o que é que diz, porque é que acha que é importante participar em ensaios clínicos? Porque é que isso foi Porque importante temos para que si? descobrir, temos que avançar na ciência, temos que descobrir novos medicamentos para tratar estas pandemias que estão aí no mundo todo. Portanto, alguém tem que dar o corpo às balas. Portanto, recomenda a participação em ensaios Devidamente clínicos. a participação de toda a gente que tenha condições para isso. Eu também quero chamar a atenção que num dos ensaios clínicos em que o Sr. Arlindo participou, a molécula enfim, acabou por não ser comercializada, não porque o ensaio não tivesse sucesso, porque teve, mas porque em termos financeiros percebeu-se que não interessaria, e, portanto, mas da segunda vez não, e foi também a oportunidade de uma molécula, está a tomar atualmente um medicamento que ainda não está disponível com participação e que o Sr. Arlindo já o faz desde quando é que entrou neste último ensaio. Isso tem números. Sim, sim, já o faço desde que ela apareceu, 2000 há e, mais de um ano, se calhar já não. Há sim. mais de um ano, sim. Portanto, após o ensaio continuou a fazer o medicamento. Fazer o Portanto, é uma das medicamento. grandes. Desculpa, mas nós todos trabalhamos em investigação e quem é profissional de saúde dá imensa importância à investigação e os ensaios clínicos são muito importantes e vê-se muita contra-informação em relação aos ensaios clínicos. Portanto, é importante falar com as pessoas que vivenciam os ensaios clínicos, porque, e felizmente que isso está a mudar em Portugal, e Portugal está cheio de bons exemplos e felizmente agora já está no radar das grandes empresas que realizam ensaios clínicos e, portanto, já temos cartas para dar, mas é muito importante este contributo para o avanço da ciência e a nefropatia diabética é uma das doenças que mais tem beneficiado com estas novas descobertas que se vieram a confirmar com resultados de facto fantásticos, reduções de 20% a 40% de progressão da doença renal, por exemplo, reduções de mortalidade, portanto são tudo resultados que nos orgulham de hospitalizações. Não sei se queres acrescentar uma coisa, Carolina. Não, ia dizer que é reforçar esta ideia que nós hoje temos medicamentos que fazem com que o risco de uma pessoa entrar em diálise, uma pessoa morrer por um evento de doença renal, reduzam muito significativamente. Portanto, são menos pessoas que morrem por isto, são menos pessoas que evoluem para diálise, são menos pessoas a precisarem de transplante, são pessoas a viver mais tempo e com mais qualidade de vida. Mas isto tudo depende do diagnóstico e do tratamento adequado. E, portanto, é uma oportunidade fantástica que hoje nós temos nas nossas mãos e nós, como médicas, não é? Só queremos que os doentes beneficiem disso. Portanto, também, felizmente que existem estes ensaios e o Sr. Arlindo foi um felizardo, porque entrou num ensaio que teve sucesso, teve a sorte de ter um medicamento que se comprovou ser eficaz, não é? Correndo o risco de não o ser, mas teve essa vantagem e provavelmente mantém-se bem e
E sem diálise, não é? O Sr. Arlindo não está em Diálise, diálise, continua portanto, também ativo. só para contar-nos aqui um bocadinho como é que está o estado da sua vida, da sua saúde neste momento. A vida Lembra-se qual era a sua muito. função renal quando na primeira consulta, quando eu lhe disse que tinha doença renal? Você disse-me logo que era metade. Aí estava tipo, bem mais ou menos. Tinha já perdido 50% da função renal há 9 anos. Exatamente, exato. Já tinha, mas entretanto, parece-me que recuperei bastante com este tratamento novo. Permite-me fazer a minha vida normal, continuo a Com ter tudo, com o controle da diabetes, com o controle da pressão arterial, com uma vida saudável, ativa, o Sr. Aline trabalha muito. permite-me continuar a ter a minha empresa, a ter os meus empregados, a ter a minha vida normal. Tudo bem. E teve a disponibilidade, não é, Rita, de estar presente no ensaio, porque participar do ensaio clínico também significa ir muitas vezes à consulta, o que é uma vantagem, porque o senhor foi visto muitas vezes, teve aqui um acompanhamento muito Exatamente. próximo, Nunca tive, muito desculpa, bem controlado, não é, por tudo e todos. nunca fui tão bem tratado. Exato, mas teve que ter tempo Claro. para se deslocar, para ir ter com a equipa, portanto é preciso também disponibilidade. Agora é preciso poder fazer também, não é? Exatamente. Mas eu, Pronto. felizmente, pude fazer e, se for necessário, se tiver condições para isso, volto a fazer, não tem problema nenhum. Doutora Rita, só uma observação. Se esse medicamento já está a ser, já está no mercado, já está disponível, ou desse estudo que foi feito? Existem 3 classes de medicamentos que se devem utilizar na presença de doença renal na diabetes. São considerados os 3 pilares de tratamento farmacológico, não é? Além de todos os outros controles que nós fazemos. Até estava num dos slides que eu pus. Um deles começaram a estar disponíveis nos anos 80, que são os inibidores do sistema renina-angiotensina, os IECAs ou os ARAs. Se calhar conhecem mais como Pril ou Losartan, ou são estes tipos de fármacos, que eram os primeiros que nós tínhamos. Depois tivemos décadas sem nenhuma inovação. Depois, felizmente, há muito poucos anos vieram os inibidores SGLT2, que tiveram resultados muito positivos a nível renal e também cardíaco, e agora finalmente este último que o Sr. Arlindo estava a falar em particular é a Finerenona, que é um fármaco que está já disponível, mas que estamos à espera da comparticipação, que deve estar a qualquer minuto. Portanto, está recentemente disponível nas farmácias, mas a comparticipação ainda não chegou, esperemos que venha rapidamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Este medicamento que o Sr. Arlindo tomou e que teve efeitos tão positivos, ele tem os 3. Ele ok. tem os 3 Ok. nefroprotetores, não é só esse. Sim. Ok, mas os resultados são ao nível, interrompe, digamos, a progressão da doença ou permite mesmo regredir em termos de perda da função renal? Não, Ou seja, os a doença renal 50% que ele diabética, tinha, hoje em dia terá menos, ou seja, mais função renal, ou simplesmente não está a evoluir com a mesma rapidez que estava o antes? que nós conseguimos é retardar a progressão da doença renal. Nesta fase tão avançada, quando já nos chegam com 50% da função renal reduzida, o que acontece é que, vamos imaginar, é como se tivéssemos, eu costumo dizer isto nas consultas, é como se tivéssemos um motor de um Mini a puxar um caminhão-tiro. Portanto, o que acontece é que temos metade da função dos rins, mas o metabolismo é o mesmo, o corpo é o mesmo, o que nós ingerimos é o mesmo, a atividade é a mesma, e portanto vai havendo um desgaste inevitável, progressivo dos rins, não é? Portanto, nós não conseguimos recuperar aquilo que foi perdido quando nessa fase tão avançada, vai seguramente haver um desgaste até que, e depois não dá sintomas, quando é que dá sintomas, o carro vai andando até que o motor parte e para de funcionar, e é só aí que nós nos apercebemos. Então, muitas vezes uma imagem que eu uso na consulta para as pessoas perceberem que é, a pessoa não se está a perceber porque o Mini está a dar tudo, mas ao estar a dar tudo está-se a desgastar. E é isso que acontece na doença renal diabética também. O que estes medicamentos fazem é eles dão resiliência ao rim, portanto, fazem com que o rim se torne mais resiliente e, portanto, não se degrade tão rapidamente. Portanto, há uma diminuição da perda da função renal ao longo do tempo. Doutora, Regressão há no início. Quando nós diagnosticamos a doença renal diabética logo no início, muitas vezes nós temos alminúrias muito altas e quando existe um diagnóstico inicial, controlando muito bem a tensão, controlando a glicémia e dando estas terapêuticas numa fase muito inicial,
consegue haver alguma regressão, sim, mas não é tão frequente assim. Nós realmente, infelizmente, apanhamos as pessoas numa fase mais avançada. Mas eu às vezes apanho desculpem, só para dizer, às vezes apanho mais cedo e atuamos e às vezes e conseguimos ver alguma Ver-se a regressão de alguma regressão. inúria, portanto, consegue-se assistir a Não, e isso. nós também já apresentámos alguns casos, mesmo com biópsias renais, em que comprovamos que a utilização da terapêutica multifatorial nefroprotetora regrediu, portanto, lesões que já se viam no microscópio, não é? Portanto, elas próprias regrediram mesmo aquelas lesões estruturais que eu falei no início, conseguem regredir com uma intervenção precoce. E isto é sempre quanto mais precoce, melhor. Eu posso dizer, por exemplo, uma projeção que se fez num destes estudos destas moléculas protetoras, muitas vezes vê-se o resultado ao longo da vida. E, portanto, muitos dos doentes que entraram foram doentes com doença renal já muito avançada, e o que se verificou foi que a utilização de uma molécula alargou em 15 anos a necessidade de vir a ter necessidade de diálise. Portanto, a doença renal continuou a progredir, mas foi muito mais prolongada no tempo. Não há aquele declínio, quando nós chegamos a um estadio avançado da doença renal, o declínio é mais rápido, naturalmente, não é? Porque lá está, é o mini já em esforço acrescido, e estas moléculas, mesmo em estadios avançados, podem-se utilizar. Portanto, não é tarde demais para iniciar, até estadios bastante avançados. Agora, quanto mais cedo se iniciar a intervenção protetora, seja ela qual for, e sobretudo estas com estes resultados, com certeza que melhor, não é? Portanto, acho que esta era a Rita, nossa na mensagem verdade, principal. na verdade desacelera, não é? Eu estava aqui a imaginar, estás a falar dos minis, nós temos a progressão está numa velocidade rápida e estes fármacos simplesmente desaceleram esta agressão. Portanto, não quer dizer que haja o declínio, mas a velocidade baixa. Exatamente. Eu tinha uma dúvida, não sei, também não tenho informação para falar sobre, para especificar muitas coisas, mas tenho participado em alguns debates sobre as causas da doença renal crónica e está mais que mostrado que a principal causa é a diabetes, e muitas vezes nós procuramos porquê, e a palavra que está atualmente na boca das pessoas é não sabem, não sei, não sei. É a palavra que aparece na especialidade. Neste caso, que o doutor nos está a falar, o exemplo do Sr. Arlindo, isso leva-me a pensar, mas isto sou eu, pessoalmente não tenho a formação específica para pensar de outra maneira, é que se houvesse uma prevenção mais direta e mais apertada, possivelmente não havia tanta incidência, tantos doentes a irem para o tratamento substitutivo, não? Tem toda a razão naquilo que está a dizer, mas também há outra situação muito importante que a doutora Carolina falou, que é, há muitas pessoas que não sabem que têm a doença. Por um lado, não sabem que têm a doença renal, portanto, se nós não diagnosticamos doença renal, não podemos instituir terapêutica, porque desconhecemos. E mais que isso, há muitas pessoas que não sabem que têm diabetes. 6%, não foi, Carolina? Sei, Das mais de pessoas 6%. não têm diabetes e não sabem que têm o diagnóstico de diabetes. E, portanto, vai acumulando lesão, inclusivamente renal, sem a pessoa saber que tem. Portanto, isso é uma das... E o que se passa no nosso país, infelizmente, é que há muitas pessoas sem médico de família, por um lado. Pois, Há nós muitas temos um pessoas que estão exemplo fora... disso. Há muitas pessoas que estão fora do Sistema Nacional de Saúde, portanto, que têm só consultas de recurso, mas que não têm um acompanhamento, não fazem rastreios, não são cuidadas. Portanto, eu acho que nós todos temos amigos, familiares que não conseguem ter um acompanhamento médico portanto, muitas vezes os doentes chegam-nos nas fases já muito avançadas. De qualquer maneira, a esperança é que nunca é tarde demais para intervir, mas todos os esforços têm que ser enverdados também, não só no tratamento quando ele existe, mas também da sua detecção e na sua prevenção. Isso é sempre o fundamental. E há alguma coisa de muito errado que se passa no nosso país quando temos 6% de pessoas com diabetes que não sabem que o têm. Portanto, isso É quase meio eu milhão. acho que isso é chocante e que nos deve fazer mover a O nosso todos. país neste momento não serve de exemplo para essas coisas, não é? Pelo contrário, não é? Nós não temos assistência, não temos. Nós, doentes renais e em diálise, somos privilegiados, porque temos um médico dia sim, dia não, temos um especialista todas as semanas e temos uma equipa de enfermagem permanente. Nós somos os únicos privilegiados neste país de acesso à classe médica, não é? A enfermagem, não é? Sim, é verdade, os cuidados de diálise funcionam muito bem no nosso país, isso não há dúvida.
Não sei se a Ana Moraes querá intervir. Ela já disse que não tem câmara, mas não há problema. Se quiser falar, nós conseguimos ouvi-la. Viva, estão-me a ouvir? Sim. Pronto. Não tenho câmera porque eu estou no telemóvel e não consegui abrir aqui o computador. Pronto, eu fui doente renal desde hereditário. Meu pai teve Pois rins não é? poliquísticos. Rins poliquísticos, eu também os cá tenho. Até quase perto dos 60 anos consegui evitar, com uma alimentação baixa em proteína, e consegui prolongar um bocadinho. Até que a doutora Rita, que aí está, deu uma notícia que eu tenho a começar a fazer diálise. Então foi assim, em meia dúzia de dias. Pronto, foi pôr o catéter, comecei a fazer diálise. Coisa que me custou muito. E depois, felizmente, eu tinha dador vivo. Tínhamos o processo todo feito de dador vivo. E já estava marcado para março. E em janeiro telefonaram-me de Santa Cruz a dizer que tinha um rim 100% compatível comigo. Claro que poupei Esse o grande vivo, não é? hospital. Grande hospital, sim senhor. Estou lá, já conheço este hospital há 30 anos da minha parte, mais 20 e tal do meu pai, quase há 50 anos, era eu miúda, já ia com o meu pai lá, porque o meu pai chegou a fazer 15 anos de diálise no mesmo sítio que eu depois fui fazer. Pronto, fiz o transplante em janeiro, só tenho pena de, quando fui aconselhado, na altura, ao estar tanto tempo em tratamentos, não é tratamentos, em vigilância anual, semestral, depois passou a ser bimensal, e, e depois não ter sido proposta pela doutora Bruges a possibilidade, uma vez que eu já tinha a possibilidade de ter um dador vivo, não ter feito logo iniciado esse protocolo. O seu Foi preciso transplante foi fazer da dor quase. viva, exatamente, não foi? Não foi dador vivo, não chegou a ser dador vivo. Eu Já, tinha o dador pois, vivo tinha já um com dador tudo vivo pronto, pronto, mas teve a já sorte de, com. entretanto, a chamarem. Já, Sim, 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 já me o lembro. dador vivo tinha 1:6, era compatibilidade de 1:6, e depois estava marcado para 1 de março já, porque tínhamos já o web e tudo, o protocolo todo controlado, e apareceu este rim de cadáver 6 em 6. Portanto, Estamos a e falar das compatibilidades, é das total, é o que nós chamamos compatibilidades. um full house, tem as Foi, compatibilidades que nós é temos isso. todas. Sem um jackpot, A lotaria, segundo diz o Dr. exatamente. André. Eu tenho só que chamar a atenção de uma coisa, portanto, isto não é doença renal diabética, não é? Isto é uma doença completamente Sim. diferente e, Eu portanto, percebi não que. tem as terapêuticas que nós falámos, não são para este tipo de doença. Isto é uma doença hereditária em que vai havendo Sim. crescimento de quistos que vão ocupando o espaço Sim. renal, não é? E, portanto, só agora, recentemente, é que também começa a haver uma terapêutica, mas também só tem critérios muito estritos de utilização numa fase e nem todos os doentes têm que ter uma série de características específicas, portanto não tem aqui, estas terapêuticas que nós falámos não se aplicam Claro. aqui à doença Claro. hereditária da Ana. A única coisa que eu fui informada foi que após o transplante vou ter que ter mais cuidado, posso, a nível da medicação, tenho que controlar os Tem o risco açúcares, de não vir a é? ter diabetes, lá está, diabetes Posso ter o pós-transplante, risco de ter diabetes. todos os doentes são informados disso, naturalmente. Sim. Apesar de eu estar com Parabéns, uma Ana. medicação. Obrigada. Eu fiz agora 9 meses de transplante, a partir está tudo a correr bem, estou com uma creatinina de 1.2, às vezes vou a 1.3, outras vezes vou a 1.1, não sai daí, felizmente, e de resto está tudo a funcionar normalmente, e estou com 5 de cortisona, 0,5 de cortisona, tenho meio mais 1 de tacrolimus, e estou a tomar everolimus em vez do MMF, estou a tomar 0,75 mais 0,75. E o xaropezinho amarelo horroroso. Pronto, é a única coisa que tomo e já me dou por muito feliz. Pronto, eu faço uma alimentação, já fazia uma alimentação regrada, continuo a fazer uma alimentação regrada porque, como eu costumo dizer, quem me deu isto já não dá. Eu acho que isto é muito importante, não é? A adesão terapêutica é muito importante e a carga de medicamentos. Há poucos doentes que tenham que tomar tantos medicamentos como um doente que tenha
doença renal e diabetes. Então, o Sr. Arlindo, quantos É. medicamentos é que o senhor toma no total? Tomo 6 comprimidos de manhã e 6 à noite. Pronto. Mais Portanto, insulina, mais insulina. mais insulina. Portanto, Hum. é muito importante a pessoa perceber porque é que tem que fazer aquela terapêutica, o que é que ela faz, quais são os efeitos que pode ter e porque é que é importante tomar. Porque tomar durante a vida toda 6 comprimidos de manhã e 6 à noite, existe de facto que a pessoa perceba a sua doença, não é? E perceba os efeitos que isso tem. Portanto, e a transplantação é outra das situações em que são absolutamente imprescindíveis uma adesão exemplar à medicação, sob o risco de rejeitação do órgão Anda que... aqui a toque de relógio. Tem 5 despertadores, não falha. Isto é importante, é uma mensagem também muito importante, que é a adesão terapêutica faz toda a diferença, não é? E, portanto, não se conseguem resultados sem a colaboração de todos os intervenientes, das várias especialidades, da pessoa. E como eu costumo dizer, se este ringue gostar tanto de mim como eu gosto dele, estamos cá para durar. Se eu não gostar dele, de certeza absoluta que ele não vai gostar de mim. E eu tenho que tratar como se fosse as joias da coroa. É a minha joia da coroa. É um testemunho muito valioso. Obrigada. Eu gostava de dar os parabéns à Ana Moraes, mas também para dizer obrigadíssimo. à Ana que ela não deixou de ser doente renal, que não é ser doente renal. Eu sei. Mas disse que deixou de ser doente renal, não deixou de ser doente Não. Continua a ser Nunca. doente renal com muito mais responsabilidade agora, não é? Só deixamos de ser doentes renais para outro estado de incapacidade. De resto, somos doentes renais da mesma. É isso. Sim, claro, o transplante não é uma cura. O transplante é a melhor terapêutica de substituição da função dos rins, mas não é de todo uma cura. É um tratamento de doença renal, o melhor que está disponível, mas agora, a única coisa que eu notei, e falando com pessoas, é que há pessoas que ainda têm medo do transplante, preferem que às vezes estar na diálise do que no transplante. Aconteceu estar com 4 pessoas que se recusaram a fazer transplantes. Quer dizer, eu se fosse necessário fazia-me quase todos os dias. Não é preciso, não é? Mas acho que foi a melhor coisa que me aconteceu, não é? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa e a máquina para mim era a morte lenta. Mas compreendo que há pessoas que até se dão bem na diálise e tudo bem. Ana, nem todos os transplantes correm bem, não é? E nós sabemos que este método de diálise que é prestado aos nossos doentes é uma diálise de qualidade. Sim. Eu falo comigo próprio, eu preciso fazer diálise há 41 anos, acompanhei toda a evolução do tratamento da diálise e não é possível fazermos qualquer comparação do que é fazer diálise nos anos 80 e fazer diálise agora em 2023. Não há comparação possível. Não, por isso, sim. Eu acompanhei o meu pai. Eu aceito e que haja doentes que não queiram fazer o transplante e continuar na diálise. Uma diálise estável e que só vê o problema de lá dia sim, dia não é? Mas é uma prisão. Pronto, mas isto é mesmo muito pessoal. Amarrarem-me é sufocarem-me. Portanto, já de mim, já é da minha natureza. Eu estar sentada é preciso estar com 2 pernas partidas. Desculpem interromper. Eu penso que o José Miguel já tinha aqui algum tempo a querer falar e agora a Marta Campos também. Não sei se podemos dar aqui. Eu vou tirar o meu som, está bem? Senhor Presidente, sim, obrigada, Ana. Por favor. Nada. Cumprimentos. Está um bocadinho baixinho o som, peço. Um bocadinho baixinho, peço desculpa porque eu estou com os fones. Estão-me a ouvir melhor agora? Não conseguimos ouvir bem, não. Está muito baixinho. Se calhar tem que dar os fones. Não conseguimos ouvir. Agora está muito. Se calhar eu posso fazer a minha questão. Se calhar é mais para o Sr. Arlindo. Tem a ver com a alimentação, porque nós ouvimos os doentes renais que se queixam muitas vezes que não podem comer nada, não é? Porque
que a alimentação tem que ser alterada, sobretudo numa fase de pré-diálise, e ao juntar isto tudo a diabetes, de que forma, se é fácil compatibilizar as restrições neste caso, de duas patologias, e se lida bem com essa situação. Eu lido porque eu sou um mau doente e mau exemplo nesse aspecto. Isto é, tenho muito pouco cuidado, mas vou tendo algum, vou tentando não abusar muito de açúcar, de massas e arroz e batatas, mas, quer dizer, há sempre um dia que se come uma feijoada, é mais isto, mais aquilo. Mas isso vai sempre assim. Mas eu não sei, como disse, não sou um grande exemplo nesse aspecto. É porque às vezes as restrições acabam por ser um bocadinho contraditórias, não é? Para as duas doenças. Sim, quer dizer, não são contraditórias, mas enfim, não, deveria ter mais cuidado. Eu reconheço isso, mas deveria ter um bocadinho mais cuidado. Eu também já tenho 70 anos. Mas ainda é jovem, senhora Arlinda, ainda é jovem. E continuar a ser ainda, mais uns anos. Não, mas é assim, não sou muito bom exemplo nesse aspecto, mas faço alguns, isto é, fiz algumas adaptações ao meu regime alimentar. Pronto, cortei também um pouco, bastante, aliás, bastante, em termos de bebidas, álcool, isso cortei bastante mesmo. Mas às vezes nesta vida há sempre um amigo e outro com a gente tem que beber uma imperialzita, olha, paciência. É assim. Eu não, mas pronto, eu não sou um grande exemplo, mas vou-me aguentando. Faço o meu ginásio 3 vezes por semana, sou agricultor ao fim de semana, portanto, isto vai, vamos aguentando. Peço desculpa, já me ouvem? Já sim, agora estamos a ouvir melhor, ok, sim. Agora, pronto, ainda bem. Não, eu vou deixar passar, se calhar, a Inês Moreira, a dona Inês Moreira, que ela também levantou a mão e, pronto, eu posso ficar para depois. Não, Muito bem. não. Olá, Inês. Também não estamos a ouvir. Não se ouve. E agora? Pode ouvir-me? Agora sim. Agora sim. Olá, doutora sim. Inês. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Eu estou na qualidade de nutricionista aqui. Olá, Inês. Olá, Carolina. Sou a coordenadora da equipa de nutrição do grupo da Avita, um grupo de clínicas de hemodiálise, e gosto muito de todo o trabalho da APIR e acompanho muito, muito proximamente, e também da doutora Carolina, por outras razões, não só pessoais, mas também profissionais. E gosto sempre de estar presente para ouvir um bocadinho aqui o que aqui se passa, e acho que não poderia deixar de dar aqui um apontamento como nutricionista, e tendo aqui alguns doentes meus e alguns ex-doentes também, não é, Sr. Carlos? Mas acima de tudo, mas acima de tudo reforçar a importância de uma abordagem multidisciplinar. Nós realmente, enquanto doentes diabéticos hemodializados, nós temos a implementação de um projeto do controle da diabetes em conjunto com os enfermeiros de referência, com a equipa de nefrologistas, e estamos realmente a investigar nesta área, já temos vários trabalhos publicados, e uma das principais questões é que quando juntamos tudo, o controle alimentar, que é tão difícil e que a Marta falou mesmo, e que o Sr. Arlindo acabou de também dar o seu testemunho, mas quando conseguimos o sucesso destas três valências, a enfermagem, a parte clínica e a parte nutricional, realmente conseguimos grandes ganhos, não só no controle das hemoglobinas glicadas, mas também na diminuição de complicações, e com isso a diminuição do número de internamentos e do número de dias de internamento. E conseguimos perceber que realmente isso é a chave do sucesso. A alimentação hemodiálise continua a ser um bicho de 7 cabeças, e depois, quando conjugada com o tratamento para a diabetes, muitas vezes é difícil, mas sem dúvida que uma abordagem individualizada com a nutricionista do centro ajuda muito no sucesso e no controlo da diabetes, independentemente, muitas das vezes, das outras situações. E, portanto, era aqui um bocadinho o que eu queria deixar. Peçam ajuda nos centros. Quem não é acompanhado em hemodiálise, mas numa fase de pré-diálise, acho muito importante também ter o acompanhamento do nutricionista especializado na doença renal, para conseguir também otimizar os seus resultados e tornar menos difícil a aceitação e o acompanhamento, a adesão à dieta, por assim dizer.
Era só isso que eu queria deixar e muitos parabéns pela apresentação das duas colegas. Uma boa noite. Obrigada. Obrigada, Inês. Deixa-me só acrescentar que eu acho que aqui a intervenção da dieta é desde o início, até mesmo antes da diabetes. Portanto, o vosso papel é fundamental em qualquer fase, para qualquer indivíduo portanto, indivíduos em risco e com a prevalência que nós temos hoje do excesso de peso e obesidade, portanto, qualquer pessoa está em risco de desenvolver estas patologias e, portanto, a intervenção na dieta e uma nutrição saudável, é transversal em todas estas fases. Obrigada, Inês. Não, claro que sim, e acrescentar que, para além daquelas mensagens gerais que estão nas guidelines e foram aquelas que nós também apresentámos, que temos que pensar sempre no bem-estar multidimensional da pessoa e, portanto, as dietas têm que ser personalizadas, porque senão não são cumpridas. E, portanto, é muito importante Sustentáveis. ser uma dieta que seja adequada à vida. Portanto, não podemos dizer, por exemplo, ao Sr. Arlindo para ir fazer uma alimentação com umas determinadas características, que eu já o conheço, e portanto as coisas têm que ser adaptadas àquilo que o doente quer e que se propõe fazer. E uma intervenção personalizada por uma pessoa especialista, como que são os nossos nutricionistas, é sem dúvida sempre uma grande mais-valia. Bom, não estava a conhecer, às vezes o direito passa-nos a perna. Eu olhava para a sua cara e disse, esta cara de qualquer lado, mas peço desculpa quando a apresentei. Pronto. Eu gostaria de colocar uma situação, ou seja, pronto, nós falamos aqui da prevalência em Portugal, que é uma das mais, pronto, na doença renal crónica, é uma das mais preocupantes a nível da Europa, porque estamos nos lugares cimeiros, até somos quase os primeiros nessa situação. Eu gostaria de saber se, por exemplo, neste caso, os diabetes têm muito a ver também com a parte socioeconómica da situação do país. Pronto, as pessoas ao não terem muito dinheiro, ou seja, ao não ter os ordenados baixos, depois fazem uma alimentação um bocado eficiente daquilo que devia ser, se podemos dizer assim, ou seja, em vez de comer mais fruta, depois abusam mais nos hidratos de carbono, nos açúcares processados, etc. Eu acho que isto também pode ser um fator que pode influenciar bastante a incidência neste grupo. Eu gostaria de saber qual é, já agora, na relação à doutora Carolina ou à doutora Rita, o que é que pronto, acham deste ponto? Nós concordamos em absoluto, não é? A diabetes é uma doença civilizacional e, portanto, o que se verifica de facto é que, infelizmente, os alimentos mais baratos são aqueles que são os alimentos processados e são os alimentos açucarados e cada vez mais e nós temos até um exemplo muito recente. Houve aqui antes da pandemia, houve um awareness de facto da importância que era mudar a alimentação e houve uma redução na concentração de açúcar e de sal no nosso país também, e isso teve resultados. E, portanto, eu receio que se tenha voltado para trás, porque eu vejo, por exemplo, pelos meus filhos que estão na escola ou nas faculdades e pelo meu hospital, que a oferta voltou a ser aquela que era anterior, dos Blicaus e dos Oreos, e houve uma altura em que havia essa exigência que tinha que haver alimentação saudável disponível, opções saudáveis disponíveis, e isso foi muito importante, e eu não consigo perceber como é que, de facto, de repente se desinvestiu naquilo que é mais importante, que é a base, não é? Agora, seguramente que, enfim, o sofrimento socioeconómico das pessoas que carecem de alimentação mais saudável é mais dispendiosa também, cada vez mais não é? Basta olharmos para o azeite, por exemplo, que eu me lembrei agora que ao supermercado e que achei que o preço estava absolutamente um escândalo, mas na realidade toda a alimentação saudável está a ficar mais cara e nota-se muito isso, sobretudo nas populações imigrantes, não é? E a Carolina com certeza explicará melhor que eu, há o exemplo dos PIMA, mas muitas das populações que imigram para zonas de maior abundância e que têm carências económicas acabam por optar por essa alimentação que está mais facilitada, e são essas que estão em grande risco de desenvolver a obesidade e a diabetes, e é onde a prevalência mais se nota, o crescimento se tem notado mais.
Sim, eu ia só comentar que a par do acesso, porque às vezes também é uma questão de conhecimento, ou seja, a literacia também que estes indivíduos possam ter. Infelizmente, a literacia numa alimentação saudável pode ser inferior nos estratos socioeconómicos mais baixos. E isso associado, no fundo, à nossa cultura, eventualmente à falta de criatividade, porque nós não podemos dizer calma, não é? Nós temos produtos acessíveis e saudáveis, é preciso haver criatividade. E nesta semana tive num grupo de trabalho em que nós queremos fazer uma intervenção no bairro de Lisboa. É um projeto também que pretende mudar aqui, fazer uma espécie de cozinha comunitária, e o que se pretende é que realmente ensinar as populações a utilizarem alimentos que são acessíveis, relativamente baratos e numa alimentação saudável. O problema é que nós também temos fatores culturais, não é? No que é a nossa cozinha, mas mesmo assim a dieta mediterrânica ainda era a mais saudável e foi corrompida aqui com muitas ofertas açucaradas e realmente este processo eu acho que se viu muito na pandemia, começou-se a recorrer, o sedentarismo voltou, em parte pela pandemia, não sei, mas também alguns hábitos alimentares que se degradaram, e eu acho que estas populações de risco também têm que ter acesso a conhecimento, porque infelizmente os estratos mais elevados da sociedade ainda são aqueles mais interessados numa alimentação saudável. Nós devíamos mudar isso e facultar realmente haver uma intervenção para que isso se alterasse. Um, mas é uma realidade que nós vemos a paralela, portanto, o excesso de peso e a obesidade com a diabetes, portanto, isto não há, temos mesmo que melhorar estes comportamentos, e é uma intervenção muito maior do que só falarmos aqui, mas acho que já é um começo despertarmos para isto e despertarmos para a criatividade e vermos que vivemos num país ainda com muitos. E o azeite, apesar de estar caro, continua a ser uma das boas gorduras que nós dispomos. Não é? Eu espero que as pessoas não usem o óleo em substituição, porque é muito pior para a saúde. Mas sem dúvida que é um fator que tem contribuído. Obrigado. Realmente, hoje em dia, sai mais barato comprar quase 1 litro de vinho que 1 litro de azeite. Então, é inadmissível que tal suceda, mas pronto, nós não podemos temperar a comida com vinho, temos que realmente utilizar o azeite. Mas já agora uma questão. Chama-me muita atenção, pronto, porque eu tenho gente conhecida que é diabética e 2 pessoas têm problemas de vista, ou seja, estão completamente cegas. Porque a diabetes ataca tanto a vista, pronto, principalmente? Eu estou a ouvir um bocadinho mal, mas o que eu percebi da pergunta vou só reformular. Porquê é que a diabetes ataca tanto a vista? É isso? Então, como eu disse no início da minha apresentação, os microvasos, entre os quais os vasos do rim, mas também os vasos da retina, são por vezes os primeiros a serem afetados. São vasos muito delicados e a hiperglicemia é tóxica, portanto, e promove uma alteração vascular que leva à degradação da vista. Mas o problema também, por exemplo, da retinopatia diabética é que muitas vezes também só se manifesta quando já há alterações significativas. Portanto, daí também ser indicado o rastreio da retinopatia anualmente, logo a partir do diagnóstico de diabetes tipo 2. E geralmente, quando há retinopatia, concomitante já pode haver também a nefropatia diabética. São 2 complicações, na verdade, da mesma doença, que é a doença microvascular, por isso é que nós incluímos estas complicações nas complicações microvasculares da diabetes, provocada pela hiperglicemia, que localmente promove alterações nos vasos, stress oxidativo, portanto, molecularmente há mesmo alterações estruturais destes tecidos. E a retina ainda aguenta muito tempo, digamos assim, ou seja, se não houver rastreios, não se identifica até que um dia realmente a pessoa pode perder a visão. Mas felizmente também tem havido alguma evolução nos tratamentos da retinopatia diabética. Mas lá está, o controle glicêmico é também fundamental para parar a progressão dessa mesma complicação. Obrigado. Eu não sei se estão a ouvir agora melhor, porque eu toquei aqui um bocadinho no som, mais ou menos. Estamos a ouvir bem, sim. Pois. Não sei se há mais questões para nós. Haveria algumas questões no Facebook, eu não sei se nós temos acesso. Eu aqui no Facebook não tenho questões Sim. e creio que aqui também no Zoom não haja mais questões. Não sei se alguém quer mais intervir agora, neste momento. Agradecer
as informações que tiveram a habilidade de dar, as explicações são sempre úteis, apesar das teimosias do outro lado. Apesar das má compreensão, das más atitudes, mas é sempre bom que a gente fica a pensar nas coisas que houve. Portanto, os meus agradecimentos. Obrigado, Sr. Adelino. Sim. Então, não sei se Zé Miguel, se queres encerrar. Sim, se não havendo mais questões nem no Facebook, nem aqui no chat, pronto, eu quero agradecer à doutora Carolina Neves, à doutora Rita Birne, que tenho o prazer de conhecer pessoalmente, um dia irei conhecer a doutora Carolina, por esta excelente apresentação e terem acedido ao nosso pedido em participar neste webinar. Também quero agradecer à Sofia, à Susana, representantes aqui da Baia, pelo o apoio que nos têm dado, pronto, neste caso aos doentes renais crónicos, na execução deste webinar e noutros eventos. Muito obrigado a todos. Acho que foi um excelente webinar. Daremos mais notícias em relação aos próximos que iremos ter. Seguramente será dia 14 de dezembro. Por isso, muito boa noite a todos. Sr. Lino, muito obrigado pelo seu dispor. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Boa noite. Uma boa Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite.